Quantos querem ouvir o Senhor nessa noite? Diga amém. E agora sim eu convido você a se colocar de pés. Abra, por favor, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 19. Eu creio que alguns irmãos, sim, estejam ainda no descanso, em viagem, e descanso merecido para todos nós, mas eu entendo que é uma palavra sempre voltada para os presentes, não para os ausentes. Você pode depois, se desejar, acessar lá no YouTube e mandar o link da mensagem para alguém que não veio, mas guarde esta palavra como para você. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Acompanhe comigo, diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos, para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, é com alegria que recebemos a Tua palavra nesta noite. Queremos Te pedir que o Senhor nos ajude a guardá-la no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Dá-nos as instruções necessárias para que possamos fazer da Tua palavra lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Então, queridos, você pode tomar o seu lugar. Nós vamos aproveitar que saímos do período das fantasias, desse mundo fantasioso. É interessante como todo esse enredo sobre o carnaval mexe comigo, porque me faz pensar no quanto as pessoas querem sair do mundo real, nem que seja por 4 dias, e entrar num mundo novo, através da fantasia, através das substâncias, através da música, de alguma forma. São muitos aqueles que optam por sair um pouco do seu mundo, Alguns usam a expressão extravasar. E a festa foi criada, infelizmente, pela igreja cristã de antigamente, com esse propósito de colocar para fora toda a carnalidade, mas que na quarta-feira haveria um arrependimento, quarta-feira de cinzas. Depois desse período, entraríamos na quaresma, no período de 40 dias que antecedem a Páscoa. Foi criada, na época, esta festa, no intuito em que os religiosos poderiam realmente extravasar, entrar num outro mundo, mundo fantasioso, mas logo depois eles iam se recompor. Como se recompor? Com jejuns, orações, frequência à igreja, para que pudessem comemorar a Páscoa mais espiritual. Sabemos que isso poderia até se aplicar aos religiosos. O mundo que hoje valoriza o carnaval não são mais os religiosos. Disse que algumas religiões valorizam para fazer os seus encantamentos, mas estou falando da religião cristã, na qual nasceu o carnaval. Hoje não é mais essa realidade, aquela carnalidade se mantém, em alguns casos nunca mais volta, recupera o ser humano. Mas vamos então pensar um pouquinho nessa despedida das coisas fantasiosas e falar de uma história sobre a vida real. O que Jesus vai fazer, e eu digo que não seria, na verdade seria uma história qualquer se não tivesse vindo de Jesus. O modo em que Jesus trata esta situação, o que ele quer ensinar, ele faz uso da história. A parábola nada mais é do que uma história. Ele usa de uma ilustração para tentar chamar a atenção
daquele povo. E o que Jesus está fazendo, senão usar o mundo virtual? O que eu estou chamando de mundo virtual? O mundo que não é real, não para aquelas pessoas que estão ouvindo ele. Você conhece essa história, ele vai falar de uma possibilidade de um homem muito rico, em contraponto, um homem muito pobre. Então ele começa a usar de uma ilustração. O que ele está fazendo? Ele está entrando num mundo virtual. Ele está trazendo na imaginação daquelas pessoas um outro momento, que não é o momento que eles estão vivendo. Então o que Jesus faz? Ele usa desse mundo virtual para ilustrar o mundo real que ele conhece. Aquelas pessoas não conhecem. Essa história que Jesus usa pode ser coincidência se você conhece algo muito semelhante. Mas ele não está se referindo a, quando chama o mendigo de Lázaro, ele não está se referindo ao amigo Lázaro que ele tem. Quando ele fala desse homem rico, ele não está se referindo necessariamente a alguém muitíssimo rico que talvez ele conheça. Ele cria uma história, e essa história vai arremeter essas pessoas a uma realidade que elas não conhecem. Ele vai mostrar algo numa história inventada, fictícia, que tem tudo a ver com o mundo ao nosso redor. E é nisso que nós precisamos depositar a nossa atenção. Primeiro, Jesus vai falando sobre os ricos, mas não é um rico qualquer. São os demasiadamente ricos que ostentam as suas riquezas sem se importarem com mais nada. Porque nós temos aquelas pessoas afortunadas, que têm uma boa condição financeira, mas ajudam uns aos outros, ajudam seus familiares. Não. O que Jesus quer chamar a atenção é o que nós podemos apelidá-los de milionários. Talvez você não conheça nenhum milionário, até porque, se você conheceu, foi quando ele não era milionário. Porque os milionários, de uma forma em geral, eles não se dão com pessoas simples. Nós estamos trazendo essa visão porque o texto fala de uma ostentação de riqueza. Alguém que é demasiadamente rico, que tem aversão a alguém inferior financeiramente a ele. Ele não anda com pessoas no nível mais baixo que ele, no nível monetário, financeiro mais baixo que ele. Não, ele não anda com essas pessoas. Ele não vai aos mercados comuns, ele não frequenta sequer os shopping centers, porque ele é muito rico e ele pode ser sequestrado. Então, eu estou trazendo todo esse enredo para você imaginar o que Jesus está tentando dizer, chamando este homem de muito rico. De um outro lado, ele fala dos pobres, aqui representado por um homem demasiadamente pobre, desprovido de tudo, de finanças, de trabalho, de uma casa, e ainda no infortúnio da doença. Pensa em alguém que a palavra pobre, que no grego é pitocho, você já deve ter ouvido. Você já conheceu alguém que colocou o nome do cachorro de pitocho? Eu tinha um amigo que tinha um cachorro chamado pitocho. Pitocho no grego significa miserável. Talvez as pessoas não saibam, e aí acham engraçado o nome. Pitocho. São expressões que a gente vai aportuguesando, né? Expressões, vou fazer só um parênteses, que a gente usa no cotidiano, mas elas têm uma raiz, elas foram criadas numa ocasião. Então, como a língua portuguesa aderiu muitas expressões do latim, do grego, não é? Principalmente latim e grego, agora a gente está vivendo essa influência da língua inglesa, muita influência da língua inglesa, que a gente fala e às vezes não sabe o sentido. Mas entre os gregos e o latim, nós temos muitas palavras. Por exemplo, na história, né, dos moleques. Você já chamou algum menino de moleque? Então, moleques eram uma classe de crianças que propositalmente eram entregues ao deus Moloque. Isso é bem lá atrás, né? Quando Israel ainda estava na luta com os filisteus. Todas as crianças sequestradas de outras nações eram levadas para quem adorava Moloque para o sacrifício. Então chamavam aquelas crianças de moleques. Isso
ganhou o mundo inteiro. Essa palavra é usada no mundo inteiro nas suas expressões. Até quem diga que, por exemplo, entre os africanos, quando vieram para o Brasil, a gente sabe que das descendentes afros, nós tínhamos pessoas que vinham já evangelizadas, né, de uma origem mais protestante, que se retiravam para suas canções gospel, aqueles spirituals, e outros que ainda serviam aos deuses das selvas. Daí vem as religiões afrodescendentes nesse sentido. Mas as duas linhas trabalham juntas. Então, há uma história que conta que quando essas tribos, que usadas por influências malignas, queriam sacrificar crianças, elas separavam os moleques, que eram os filhos que eles menos gostavam. Pensa nisso, irmãos. Eu fiquei chocado durante o carnaval, quando vi uma matéria no Rio de Janeiro, de uma criança achada no lixo. Eu fiquei olhando para aquela criança, aquilo mexeu tanto comigo, me deu uma repulsa tão grande. Um morador de rua achou a criança no lixão, aí pegou, os policiais foram lá, levaram correndo, uma menina, parece que foi salva, teve que tomar injeções. Eu fico pensando como no mundo de hoje, que se fala tanto em direitos humanos, alguém pare para jogar uma criança que foi gerado dentro dela no lixo. Então seria mais ou menos dizer assim, essa mãe separou esse moleque para descartar. Então, as expressões que a gente usa, não que isso tenha maldição, tá? Pelo amor de Deus, não estou aqui ensinando você a ter medo de nada, mas algumas expressões a gente deve usar com mais cuidado. Chama de menino, procura a origem aí da palavra gaiato, esse travesso, coisas assim, né? É lógico que você não chama nenhum menino de capetinha, né? Eu acho que não. Mas que já vai expressando algo ruim. Vem esse capetinha. Não faça isso. Pelo amor de Deus, tá? Mas por que eu estou fazendo esse adendo? Porque Jesus vai falando, e essa expressão pitocho é realmente o que Jesus usa, que havia o demasiadamente rico e havia o pitocho, um miserável, que não tem dinheiro, que não tem emprego, que não tem nada, não tem recurso, fica na dependência de alguém. Este da história está dependendo do homem rico da comida que sobra. Então você vê como ele era miserável. Talvez você conheça alguém assim. Mas vamos prestar atenção que Jesus não está se dirigindo nem aos ricos e nem aos miseráveis. Nem aos milionários, nem aos miseráveis. Ele está se dirigindo a uma classe que eu chamaria de intermediária. Alguém que não é, porque se ele é demasiadamente rico, ele não tem nada que parar para ouvir Jesus, porque ele não está no meio do povão. Então ele não vai ouvir Jesus. E se ele está nessa condição de altamente miserável, há 2000 anos atrás, estamos falando de alguém provavelmente leprosa. E essa pessoa também não podia estar no meio da multidão. Então Jesus não se dirige a um ponto da história que são os milionários, nem se dirige aos miseráveis, ele se dirige aos intermediários. Aqueles que deveriam ser chamados a atenção para não se transformarem em miseráveis e chamar a atenção também para não cobiçarem as coisas dos demasiadamente ricos. Jesus está se dirigindo a uma plateia como nós estamos aqui. Eu acredito que aqui a gente não tenha nenhum miserável, graças a Deus. Você pode dizer graças a Deus? Não temos nenhum miserável. Mas também não temos nenhum milionário. Até que seria bom se a gente tivesse, né? O irmão, na hora de levar o ofertório, ele não ia aguentar carregar a salva. Não pense assim, não. Porque às vezes os milionários são os mais miseráveis. Não pense assim. O que nós podemos entender é que Jesus poderia alcançar a todos. Jesus, sem problema algum, quer alcançar a todos. Mas a dificuldade surge quando Jesus chega de uma forma humilde. É filho de José e Maria, veio de Nazaré, cidadezinha pequena, sem expressão. Está no meio de pessoas simples, pescadores, cobradores de impostos, pecadores. Jesus está no meio do povo, então ele vai se dirigindo a esse povo que reconhece de alguma forma, e aí é o alvo.
Jesus quer alcançar quem? Quando ele diz, eu vim para os doentes, aqueles que reconhecem que estão doentes. Os que reconhecem. Você sai daqui da igreja animado com a palavra e sai por aí pregando o evangelho e diz, não, com essa palavra eu vou ganhar muitas almas. Você só consegue alcançar aquelas almas que reconhecem que estão no pecado. Porque as que ostentam riqueza não vão dar ouvidos a você. Os que estão preocupados em trabalhar para juntar, enriquecer ou fazer coisas ilícitas para ter dinheiro, não vão parar para ouvir você. E os demasiadamente miseráveis também pode ser um problema. Porque é muito claro quando a palavra de Deus diz que aquele que nele crê, aquele que parar para ouvi-lo, aquele que tiver interesse no que ele está dizendo, e não nas coisas que ele pode dar, esses serão salvos. E parece que a gente vai meio na contramão, porque hoje a gente ouve discursos, pregações, mensagens muito triunfalistas, né? De que ele tem poder para dar. Mas é claro que ele tem poder para dar. A questão é, eu busco Jesus por aquilo que ele pode dar, ou pela possibilidade dele me levar com ele para a eternidade? Se eu não penso nessa segunda opção, a primeira opção é um perigo. Então, conforme a história, esses milionários representados aqui pelo homem rico, eles não demonstram precisarem de Deus. Lá no versículo 19, Jesus começa o texto dizendo, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava em todos os dias, não qualquer dia, todos os dias, com grande ostentação. Só esse pedacinho já dá para a gente fazer o perfil de como é esse rico. Primeiramente, porque quando Jesus usa a palavra púrpura, não é o que conhecemos hoje, a purpurina. Purpurina pobre compra. Essa púrpura que esse homem usava, o historiador Joséfo vai dizer que é um linho de biço, linho fino, mas de biço porque ele vem de uma região onde é extraído de mexilhões. Para pensar, a colheita dos mexilhões e alguém tendo a ideia de secar os mexilhões para extrair algo que brilhe. Aqueles panos finíssimos, né? Que a gente fala em múmia, a gente pensa em gaze, atadura. Não. As múmias eram preparadas com linho finíssimo do Egito. Eles chamavam de ar entrelaçado, de tão fino que era. Porque a gente está falando de uma época rudimentar em que as costuras eram de linhas grossas. O modo de tear é como se estivesse teando um tapete, mas ele já tinha uma tecnologia, um modo de fazer, um know-how, um jeito de fazer, um pano tão fino, caríssimo, que quase ninguém tinha. E isso era um modo de ostentação. Só que o mesmo historiador vai dizer que essa ostentação não é só pelo preço da roupa. Mas, como eu disse, era o ar entrelaçado, era transparente. Então, no meio da riqueza, encontramos o luxo e a luxúria, a sensualidade da transparência. Isso é o que Jesus está dizendo sobre este homem. Um homem tão rico que ele não se importa de andar seminu, porque a roupa que ele usa é muito cara. Só para você ter uma noção do que a gente está falando aqui. Nessa condição, quem é que pensa em depender de alguém? Ele não depende de ninguém, ele dá ordens. Ele compra tudo o que ele quer. Até esse determinado momento, ele não precisa nem de Deus. Ele está vivendo tão bem com a comida que come, as coisas que tem, tudo o que ele conquistou, não sabemos se com trabalho, porque normalmente não vinculamos o milionário ao trabalho. Hoje nós temos trabalhos, não é? Que transformam pessoas simples em milionárias da noite para o dia. Se você joga bola tão bem quanto eu, por exemplo, você pode se transformar no milionário. Eu não jogo mais, me aposentei, né? O Flamengo não quis me contratar, eu deixei para lá. Mas se você joga um bom futebol, você pode ser milionário da noite para o dia. Você pode não ter estudado, lamentável, né? Quantos jogadores ganharam e perderam tudo porque não sabiam nem contar dinheiro.
Alguns anos eu perdi um amigo que viajou o mundo inteiro com a música. Acompanhou grandes nomes da música. Depois ele se converteu, veio para a nossa igreja, passou um tempinho lá na igrejinha conosco. Pensa num homem rico. Se você for no Museu da Música em Paris, tem uma estátua de cera dele lá. E o que ele tinha? Nada. E a gente perguntava, mas rapaz, você não ganhou muito dinheiro? Ele não sabia contar dinheiro, irmãos. Não é brincadeira o que eu estou dizendo. Ele não sabia contar dinheiro. Não sabia ler e escrever. Mal escrevia o nome. Mas ganhou muito dinheiro. Algo que transformou ele de menino simples em alguém rico. Mas não conseguiu contabilizar aquilo e logo ficou pobre. Um pouquinho antes dele morrer, não que isso seja menosprezo, mas quando a gente compara alguém muito rico, com empregados, com automóveis, com casas, que de repente tem que fritar salgadinho para a esposa vender, é um desnível muito grande. Louva a Deus por aqueles que sabem fazer salgadinhos e não ficam por aí na porta de ninguém pedindo esmola. Você pode dizer amém por isso? É uma profissão honrosa. Maravilhoso. Mas estou comparando com alguém que experimentou grande riqueza e que da noite para o dia viu que estava perdendo tudo. Então, o que Jesus está falando? De um homem extremamente rico que não enxerga a realidade da vida. Tudo para ele é fantasioso. Ele ostenta a riqueza, ele ostenta a luxúria, ele ostenta a nudez. Parece que estamos falando de um mundo real, né? Mas é real. Só que aqui é uma história, simplesmente uma história. Este homem extremamente rico não percebe quem ele é, até que chega o momento dele entender sobre isso. E não é o que Jesus quer explicar, mas ele não percebe que no fundo, ele não é nada, ele não é ninguém. Ele é o que todo mundo é. Segundo o que Deus disse para Adão, nós somos pó. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas ele teve suas oportunidades. E do mesmo modo, os miseráveis, que são representados na história por esse homem, que está dependendo de comer migalhas. Está doente, não tem uma casa, não tem um emprego. Versículo 20 em diante diz que havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas. E aí você lembra da expressão lazarento? Vem dessa história do Lázaro doente, não do Lázaro amigo de Jesus. Minha avó antigamente dizia que não, fala essa palavra dentro de casa, lazarento, não, porque significava leproso. Porque aqui está a história de um mendigo chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. E é uma história, porque a gente sabe que se ele tivesse lepra real, ele não podia estar ali na porta do rico. Nunca. Nunca. Ele seria expulso, seria morto, seria jogado lá na cidade dos leprosos. Versículo 21. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Então aqui a gente tem a visão desse homem miserável. E quando Jesus vai trazer os dois polos, um muito rico e um muito miserável, ele está dando a entender que aqui são duas pessoas que imediatamente não estariam na multidão de Jesus. O muito rico porque não quer saber de Deus, ele não precisa de Deus para nada. Ele tem dinheiro, ele tem tudo o que ele precisa, mas e o miserável? Será que esse não se aproximaria de Deus? Irmãos, quando nós chegamos ao fundo do poço, mas ao fundo do poço literal, muitos desacreditam até da existência de Deus. Porque começam a questionar, por que o Deus dos meus pais, o Deus da minha religião, o Deus que eu aprendi a ouvir lá com o pastor Jabas, por que esse Deus não me visita? Por que ele não me cura? Por que ele não me tira dessa situação? Por que ele não olha para a minha realidade? Sim, logicamente ele olha. A questão é que Jesus está usando esse exagero para mostrar que nós podemos ser tentados a nos aproximar de Jesus de modo interesseiro. Eu vou para Jesus porque eu quero ser curado. Eu vou para Jesus para reatar meu casamento.
Eu vou para Jesus porque eu quero uma porta de emprego aberta. E daí eu penso muito nesses discursos gerais que a gente ouve em muitos e muitos lugares, que são preparados para atrair os miseráveis. Quanto mais miserável for o povo, melhor é para esses que discursam desse jeito. Porque é interessante para ele fazer com que as pessoas acreditem que tudo que dá errado na vida delas é demônio. Eu ponho a culpa no demônio e acho um jeito de receber para que esse demônio vá embora, que é isso que acontece. Esse é o discurso. Mas nem tudo, e eu não vou defender o demônio aqui não, irmãos, mas nem tudo é culpa do demônio. Nós somos responsáveis por aquilo que semeamos. E quando semeamos, devemos estar atentos para que na parábola do joio e do trigo não aconteça conosco. Enquanto eu estou semeando o trigo, o diabo vem e semeia o joio. Mas por que ele semeou o joio? Porque os homens que deviam vigiar estavam cochilando. Então veja que a responsabilidade recai mais sobre nós. E neste caso, Jesus está falando de uma classe de pessoas que vão buscando a Ele por interesse, vão buscando a Ele para receber coisas, e muitas vezes o poder que elas não têm. Poder para nada, eu não tenho poder de comprar nada, porque eu não tenho emprego, não tenho poder de comprar um remédio, porque eu estou muito doente, eu não tenho poder de nada. Esses são os verdadeiros miseráveis. Não são poucos os que se aproximam de Jesus dessa forma. Mas qual é o assunto principal dessa história? Hoje nós podemos entender que não diz respeito àqueles que têm muito ou não têm nada. Repito, ele está se dirigindo a uma plateia que está no meio do caminho. Alguns têm até um pouquinho mais do que outros, mas ambos precisam tomar cuidado. Por quê? Porque ambos vão ao pó. Tanto os milionários, quanto os miseráveis, quanto os intermediários. Versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu, virou pó, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Aqui Jesus traz uma ilustração desse sofrimento que agora cessou. Morreu também o rico e foi sepultado. Você percebe que na história, ele não diz imediatamente para onde foi o rico. Porque Jesus não quer atribuir o inferno àquelas pessoas que são ricas. Não é isso que ele está dizendo. Jesus não está condenando a riqueza, irmãos. O que nós vemos na palavra de Deus é o amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, a sensação de que eu tenho tudo se eu tiver dinheiro. Isso está errado. E é por isso que Jesus imediatamente ele não cita para onde foi o rico. Ele cita para onde foi Lázaro. No sentido de afagar o coração e dizer, olha, se vocês passam privações, se vocês estão em dificuldade, confiam em Deus, do outro lado vocês vão ter o pai Abraão para amparar vocês. Era um modo dele se expressar para tranquilizar aqueles que não tinham oportunidade na vida. Isso é um modo sincero, desde que eles fossem honestos. E aí está uma questão muito interessante. Como o texto diz que tanto os milionários quanto os miseráveis, representado aqui por esses dois homens, morreram, os intermediários que estão ouvindo Jesus também sabem que um dia vão morrer. Isso aqui é interessante porque, enquanto há pessoas hoje que se ocupam demais em obter as coisas, há outras que se ocupam demais com aquilo que elas não têm. Ao mesmo tempo que elas querem ter, estão correndo atrás do dinheiro, algumas não valorizam o que têm, irmãos. É tão pior quanto o outro. Não agradecem a Deus a saúde, o emprego, a família, mas só resmunga, só reclama de tudo. Ei, calma, parece-me que estamos falando de um grupo de milionários, de riquezas vazias e de miseráveis que têm até um pouquinho de dinheiro. Você entendeu aqui? Quantas pessoas não valorizam aquilo que têm e estão cobiçando as coisas que não têm, porque os outros têm. E nisso Jesus se apega para dizer, olha, vocês não podem se esquecer, quer sejam vocês ricos ou pobres, tudo isso vai passar. Quem está doente, escute, vai passar. Quem está rico ou pobre, vai passar. Quem está verdadeiramente entendendo das coisas de hoje, isso também vai passar, porque a sabedoria humana passa. Tudo vai passar, irmãos. Tudo.
Que momento, pastor? Quando o nosso dia chegar. E nós não podemos desprezar isso. Continue lendo comigo. Vou ler de novo o versículo 22, que diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês. Na ilustração, ele se coloca do lado de Abraão, e como se Abraão estivesse respondendo: Ô, fala rico, o rico lá no inferno, queimando, querendo uma pontinha de água, e Lázaro no seio de Abraão, Abraão cuidando dele, nos cuidados, né? Talvez numa mesa linda. A ideia de falar de seio de Abraão não é no colo necessariamente, mas um lugar de repouso, e Abraão tomando. Aí o rico, na ilustração, tá, irmãos? O rico diz: Ei, Abraão, por favor, há um pouquinho d'água, manda Lázaro trazer um pouquinho d'água. Abraão responde: Não, há um abismo entre nós e vocês. Quem são vocês? O rico, que lá estava, e aqueles que acreditaram que as riquezas poderiam levá-lo a um lugar melhor. Irmãos, é maravilhoso quando a gente acompanha a história e ver como esse pensamento da riqueza, isso é muito antigo. Os faraós construíram, né, segundo a história, as pirâmides, geralmente são sepulcros, com armadilhas, porque eles enterravam, pediam para serem enterrados junto com os parentes e junto com os tesouros. Acreditava-se que no além eles iam usar aquele tesouro para ter vida boa do mesmo jeito. Queridos, isso está no Egito, isso está em Israel, isso está em todo lugar. Todas as nações parece que respiram, e se a gente olhar para o nosso mundo hoje, é exatamente igual. Por que acumulamos tanta riqueza se não podemos levar nada? Não seria tão bom usufruir um pouquinho, dar glória a Deus por tudo que Ele tem me dado, e se Ele me der mais, eu puder ajudar aquele que não tem nada? Não seria satisfatório ter e ajudar quem não tem? Não seria maravilhoso ser querido por todos, ao invés de odiado por todos? E ter que viver escondido de todos? Porque esses, a quem nós estamos nos referindo, os milionários, já disse, não podem andar por aí. Não pode. As pessoas não deixam quietas. Até os famosos, quando nem dinheiro tem, sabe? Só porque apareceu na TV, ou fez um gol, alguma coisa assim, não tem nem uma vida ainda milionária. Ele não pode ficar no meio da rua. A fama atrapalha ele viver. Oh, querido, seja feliz, porque você vai aonde você quiser. E a coisa mais linda do mundo, você tem o endereço da casa do Pai, louvado seja Deus. Você tem a chave da porta, você entra e o Pai está aqui para te receber e dizer: entra, filho, entra, filha, fiquem à vontade, essa é a minha casa, louvado seja Deus. Coisas que os milionários em excesso têm dificuldade para ter. E os miseráveis acabam não acreditando nas coisas desta vida. Vou ler de novo o versículo 26. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá para cá. Então, nesse momento, o que Jesus faz? Jesus começa a mostrar uma realidade através de uma história assombrosa, né? Se você parar para pensar, falar de céu é legal, mas falar de inferno não é nada bom. E Jesus vai direto ao ponto. Onde está aquele rico que ostentava a sua riqueza, que não ligava para nada, que teve todas as oportunidades da vida? Ele não foi para o inferno porque ele era rico. Ele foi para o inferno porque na porta da casa dele tinha um miserável que ele sequer ligava para ele. Ele ostentava as coisas enquanto alguns não tinham nada nem para comer, que dirá para ostentar.
Veja que estamos falando agora de Jesus explicando algo que joga por terra toda mentira, irmãos, e me desculpe, ainda há crentes que acreditam em que pode-se morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo, morrer, nascer de novo. Porque um dia o pai da mentira instruiu um outro mentiroso para dizer que a reencarnação é uma realidade. Não, queridos, esqueça isso. É uma mentira mais deslavada que o diabo pôde inventar. E, infelizmente, muitas pessoas estão aí, acreditando nisso de uma forma tão acentuada. É por isso que a gente entende um pouco mais quando Jesus disse, deixar os mortos os sepultar dos seus mortos. Porque tem gente que está parando para ouvir morto. Mas os vivos, eles não querem ouvir. Tem pessoas que querem ter entendimento das coisas ocultas. Queridos, o oculto é o terreno do diabo. Por isso a palavra de Deus, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Aqui você está diante de uma palavra revelada. Se você pede a Deus sabedoria, Ele revela ao teu coração a verdade contida nesta palavra. Não há nada oculto nesta palavra, não há nada escondido. Todos nós temos acesso a essa palavra, graças a Deus. Mas nós encontramos pessoas que gostam de coisas ocultas, escondidinhas. Ai, pastor, sabe, eu ouvi uma história tão interessante. Oh, irmão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não caia nessa não. Por que muitos são levados a se afastarem de Deus de uma forma tão acentuada? Porque estão interessados nas coisas ocultas. Isso é muito sério. Aí Jesus joga por terra toda essa mentira, antes dela ganhar fama, estamos falando há 2000 anos atrás. Continua lendo o versículo 27. Então o rico disse, pai, se referindo a Abraão, né? Eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, olha o que Abraão falou para ele, irmãos. Não, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Eles têm os vivos para ouvir. Por que eles não param para ouvir os vivos? Eu já falei para vocês, está escrito, né, na história da Igreja Nova Vida de Anchieta, lá nos anais da história. Quando o pastor partir, na lápide vai estar escrito o quê? Vocês lembram o que eu falei? Eu avisei, 3 pontinhos. Pode escrever o que quiser, mas tem que estar escrito lá, eu avisei. Para todo mundo que passar lembrar, o pastor avisou. Se tem uma coisa que ele fez, foi avisar. Irmãos, é muito claro esta palavra, não requer tanta interpretação, não. Como há pessoas, meu irmão, eu fico pensando como as pessoas estão se ocupando, cristãos, se ocupando em invocar demônios para mostrar que tem poder para expulsá-los logo depois. Como pode ser ensinado isso num lugar de vida e vida abundante? Como nós estamos sendo enganados a essas coisas? Como nós não percebemos que aquele que está em Cristo é nova criatura, louvado seja Deus? Se ele ainda se sujeita aos demônios, é porque ele nunca foi nova criatura. Tem alguma coisa acontecendo. Se ele não para perceber o poder que há nesta palavra, quando ele lê, ao acordar pela manhã e coloca os pés no chão e levanta a cabeça, ele enfrenta um leão todo dia. Sabe por quê? Porque o leão da tribo de Judá está com ele, louvado seja Deus. Não podemos pensar em nada diferente disso, irmãos. Será que não se vê isso? Que há algo aqui que está muito oculto. Olha o que ele diz no versículo 31. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer. Mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é o impossível. Ele tem poder para ressuscitar os mortos quantas vezes Ele quiser. Mas Ele não vai fazer isso para satisfazer o desejo de alguém que, enquanto tinha vida, não queria nada com Deus. É simples. É simples. Você pega alguém que está afastado de Jesus, eu vou te dar uma estratégia já. Eu não dei no último curso não, mas eu vou dar hoje.
Pergunta para ele assim: quando você morrer, você quer morar com quem? Aí ele vai dizer: com Jesus. Mas assim? Se enquanto você tem a vida, você não quer nada com ele, por que quando você morrer, você acha que merece ele? Por que você acha que ele vai querer você lá? Se enquanto ele te dá todas as coisas, você não liga para ele. Aí na hora que você morre, você é o bonzinho, vai ter uma asinha, uma auréola dourada e Jesus vai te receber no colo? Não funciona assim. As coisas que Jesus está trazendo e mostrando e revelando através dessa história são coisas que dizem respeito à vida real, irmãos. Quando ele fala de Moisés, ele está falando da lei, da palavra que eles tinham para ler. Por que vocês não vão à igreja? É como se Jesus dissesse: ei, vão estudar a lei de Moisés e vocês vão entender tudo. Ah, mas pastor, Jesus, eu não sei ler. Tá bom, naquela época muita gente não sabia ler. Então vão ouvir os profetas. Vão parar para ouvir aqueles que pagam o preço para revelar as coisas para vocês. Aí hoje, as pessoas continuam não querendo ler, mas amam quando o profeta se levanta, mesmo que seja falso profeta. Irmãos, nós já temos a revelação da palavra de Deus na nossa vida. Vamos lê-la, vamos buscá-la, vamos amar esta palavra, vamos fazer desse culto, todos os cultos, um dia de encontro com o Senhor, louvado seja Deus. Vamos vir para esse lugar amando, desejando: hoje Jesus vai falar comigo, hoje aquele louvor vai tocar no meu coração, hoje o Senhor vai me corrigir, e mesmo que eu não goste da palavra, eu vou ser corrigido, porque o Espírito Santo tem liberdade na minha vida, louvado seja Deus. Nós temos que estar nesse lugar ansiando por uma vida já na presença de Jesus, para quando voltarmos ao pó, porque vamos voltar, estejamos com Ele eternamente. Posso ouvir um amém? Hebreus capítulo 9, versículo 27, veja o que é a vida, uma oportunidade na qual não podemos desperdiçar. Hebreus 9, 27 diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem, quantas vezes, irmãos? Uma só vez. Depois disso vem o quê? O juízo. Então eu resumo dizendo: viva a sua vida em juízo, com juízo, para que o juízo de Deus não esteja contra você. O que Jesus quer ensinar àqueles homens e o que Ele quer nos ensinar hoje é algo bem simples. Quem tiver a oportunidade de ser rico, não despreze os mais pobres. Reparta, divida, se compadeça enquanto há tempo. Porque depois não adianta você chegar no fim da sua vida e dizer: olha, reúna todo mundo, divide os bens para esse, para aquele outro. Quando nós ouvimos a parábola do filho pródigo, muitas vezes nós nos esquecemos de que tudo que aquele pai tinha, ele deu uma parte para o pródigo mais novo, mas o mais velho estava usufruindo enquanto ele era vivo. Ele tinha não apenas a riqueza do pai, mas ele tinha a presença do pai ao lado dele. Enquanto o mais novo só queria o que era direito dele, por isso ele levou. Mas o que ele desprezou de mais importante era a presença do pai ao lado dele todos os dias. Quantos se transformam em miseráveis quando se esquecem que nesse lugar nós somos ricos da graça de Deus. Quantos abandonam a graça maravilhosa de Deus e trocam isso pela riqueza deste mundo. Se tornam de milionários, filhos do dono do mundo, a miseráveis do mundo lá fora. Precisamos orar, queridos. Quem tiver a infelicidade de ser um sofredor, não cobice as riquezas desse mundo. É como se Jesus dissesse: é uma pena que Lázaro sofria da falta de dinheiro, da falta de saúde, mas provavelmente cobiçava as coisas que o homem rico tinha. A cobiça é um sentimento tão maligno, porque ela arrasta com ela a inveja, o desejo de matar, roubar e destruir, que são pertinentes ao diabo. Por isso Jesus diz:
conquiste. Louve a Deus todos os dias por aquilo que Ele te deu. Busque a Ele acima de todas as coisas. E as demais, deixa que Ele vai acrescentar na sua vida. Posso ouvir o amém? Vamos nos colocar de pés em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Jesus é hoje e sempre a melhor companhia que nós podemos ter. Jesus é hoje e sempre a maior riqueza que nós podemos alcançar. Jesus é hoje e sempre a verdadeira cura para as nossas dores e sofrimentos. Porque um dia tudo vai passar. E se alcançarmos a salvação através dele, oh glória a Deus, todas as dores e sofrimentos passarão, mas nós estaremos não no seio de Abraão, mas no seio do Pai, sendo cuidados por Ele. Obrigado, Jesus, pela rica oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, de ouvir as Tuas palavras de sabedoria, Deus, que nos fazem refletir sobre as nossas escolhas, sobre o quanto às vezes desejamos ter mais, mas nem sabemos para que queremos tanto. Obrigado porque o Senhor não nos deixa à míngua. Aqui estamos nós, de pés na Tua presença. Não foram as doenças que nos afastaram de Ti, Pai. Não foi o desemprego, não foi a pobreza deste mundo, nada disso. Aqui nós fomos atraídos pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado por esta rica oportunidade, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém.